De dizimar, amém? Eu quero convidar a igreja, amém, a meditar num texto aqui da palavra do Senhor, que está no livro de 1 Samuel, o capítulo é o 1, amém? Hoje nós estamos dando sequência, como bem o pastor Rafa nos falou, nas nossas quintas do alto, amém? Quintas de fé e de milagres, amém? Hoje nós temos um tema bastante sugestivo para todos nós, amém? E que muitas vezes nós nos esquecemos, muitas vezes nós caímos na rotina e nós nos conformamos, ou ficamos, eu não diria acomodados, mas cai no nosso esquecimento, porque Deus tem grandes coisas para todos nós, amém? Livro de 1 Samuel, o capítulo é o 1, eu vou ler do versículo 9 até o 11, para nós meditarmos no texto, e nós vamos, aqui numa breve introdução, falar daquilo que o Senhor tem preparado para todos nós, nessa noite, mas para que possamos sair daqui acreditando que nós vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas, amém? Versículo 9 de 1 Samuel, capítulo 1, diz da seguinte forma: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, nós vamos narrar um pouquinho aqui da história de Ana, e tem uma linha de pensamento que ela vivenciou e nós também vivenciamos. Muitas vezes nós não admitimos, mas vivenciamos. Porque muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Nós vamos pensar, e eu gostaria de convidar você a pensar da seguinte maneira: quanto vale o seu sonho? Quanto vale o seu sonho? No mundo comercial, industrial até, nós temos uma máxima de, em alguns casos, ou na maioria deles, não colocarmos preço no produto de uma pessoa que produz. Porque quem produziu é a pessoa, então a pessoa sabe o valor daquilo que ela produziu. Então acaba sendo antiético no mundo corporativo dizer que nós pagamos um valor naquilo que uma pessoa produziu. Olha, você produziu isso aqui, eu pago tanto. Mas quem sabe o verdadeiro valor foi quem produziu. Quem sabe o verdadeiro valor foi aquele que trilhou um certo caminho para chegar naquele resultado final. Quem sabe o valor do seu sonho? Eu não posso precificar o seu sonho. Eu não posso dizer, olha, o seu sonho é desse tamanho, o seu sonho tem esse preço. Há uma diferença muito grande naquilo que tem preço e naquilo que tem um valor. Há uma diferença muito grande. Ana, ela teve um sonho. Ela teve um sonho. Talvez, se você não está habituado com o texto, Ana era uma mulher casada com Eucana, o nome de seu marido era Eucana, e Ana não podia gerar, porque a palavra fala assim, que Deus a fez por um tempo estéril. Deus fez com que Ana não concebesse, e isto para ela, e naquele momento, foi um motivo de quê? De se voltar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de orar,
fazer um voto até mesmo com o Senhor, porque ela fez um voto com o Senhor: se o Senhor me ouvir e deres a um filho, a tua serva, eu o apresentarei na tua casa. Ana, ela fez um voto ao Senhor porque ela tinha um sonho. Irmãos, quantos de nós estamos desistindo dos nossos sonhos? Quantos de nós estamos abrindo mão daquilo que Deus prometeu e planejou para cada um de nós? E por que nós estamos abrindo mão de nossos sonhos? Algumas situações fazem com que nós desistimos daquilo que Deus preparou. Ana, ela enfrentou algumas situações. Porém, irmãos, é impressionante a gente entender que tudo aquilo que Ana enfrentou, oposição, palavras contrárias, tudo aquilo que se levantou contra a vida de Ana, nada, irmãos, foi incapaz ou foi capaz de pará-la. Nada foi capaz de falar para ela: esquece, não é seu, não vai ter. E Ana poderia até pensar: bom, isso realmente não é para mim, eu vou desistir do meu sonho. Irmãos, eu gostaria realmente, irmãos, de convidar você a fazer aí uma breve reflexão. Quais são os sonhos que você por um momento desistiu? Por um momento desistiu, porque eu preciso acreditar que o nosso Deus é um Deus que ainda realiza sonhos, em nome de Jesus. Eu preciso acreditar. Pastor, esse sonho meu eu tive, eu até sonhei, mas não dá. Não, irmãos, louvado seja Deus, o Senhor colocou no seu coração. Deus, Ele colocou no seu coração, e nós acreditamos, irmãos, que no tempo certo você vai poder dizer: olha, até cheguei, por um tempo desisti, mas Deus é fiel, e Ele tem cumprido os sonhos que eu sonhei na presença do nosso Deus. Aleluias. Amados, tem duas questões para nós pensarmos: o que ou quem está tentando desviar a cada um de nós os nossos sonhos? Às vezes nós damos nome, né? Bom, eu tenho um sonho, mas tal pessoa está trabalhando para que isso não se realize na minha vida, ou tal circunstância, tal situação está impedindo que o sonho se cumpra ou se realize. Alguma coisa está me impedindo, e muitas vezes nós mesmos colocamos limitações no nosso projeto, nós mesmos nos limitamos. Mas, irmãos, nós acreditamos sim que Deus, Ele é poderoso. Nós acreditamos sim que Ele é maior de tudo e todas as coisas. E nós acreditamos sim, irmãos, que nada vai impedir você de viver a plenitude do nosso Deus. Aleluias. Porém, eu vou listar aqui, são 4 passos, ou 4 situações, que assim como Ana, nós também enfrentamos. 4 situações, que para que eu possa viver o sonho que Deus preparou para mim, porque muitas vezes nós sonhamos, e acaba pensando que é algo nosso, da nossa cabeça, eu pensei. E quando nós falamos em sonhos, planos e projetos, nós pensamos, amados, acreditando que foi o que Deus preparou para cada um de nós. Muitas vezes quando nós vamos dormir, isso a própria psicologia, a psicanálise nos ensina, que muitas vezes nós sonhamos com aquilo que nós passamos durante o dia, porque aquilo fica no seu subconsciente, e à noite pode se transformar em sonho. Eu sonhei que aconteceu tal coisa, e eu acho que é isso que vai acontecer, Deus está preparando isso para mim. Não, muitas vezes foram coisas que você passou ao longo do dia, e no momento que você para, seu corpo desliga, tem as fases do sono, o seu subconsciente reativa: eu sonhei com isso. Não, muitas vezes você cultivou aquele pensamento durante o dia. Os sonhos de Deus é completamente diferente disso. Os sonhos de Deus, os planos de Deus, ele é completamente diferente. Porque os sonhos de Deus são aquilo, irmãos, que para nós podemos pensar, e bom, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, porque a mente humana vislumbrou aquilo, o olhar humano
enxergou aquela possibilidade, mas os sonhos de Deus, aquele que verdadeiramente nasce em nossos corações e nós podemos cultivar. Aí não é um sonho porque de repente você comeu muito tarde da noite e foi dormir em sequência, aí não é sono, aí vira pesadelo. Mas quando Deus, irmãos, e assim como Ana ela teve algumas atitudes que nos faz meditar, como eu vou fazer para que aquele sonho seja reativado e que Deus cumpra na minha vida? Para nós vivermos o sonho, irmãos, se você quiser viver o seu sonho, primeiro passo, nós precisamos aprender a suportar o tempo da adversidade. Alguém falou para você que ia ser tudo fácil? Alguém disse para você que não tem problema nenhum, vem, você não vai enfrentar nenhuma aflição, enfermidade não vai chegar na sua casa, desemprego não vai chegar, não vai ter nenhuma aflição com seus filhos, seu carro vai estar sempre ok? Alguém prometeu isso para você? Vai ser tudo certo, todas as vendas que você fizer, você vai fechar, todo cliente que você visitar, vai pensar no cliente, já vai fechar. Não, irmãos, a realidade é que nós enfrentamos a adversidade todos os dias. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade para nós vencermos. E se não vencermos naquele dia, louvado seja Deus, tome como experiência, porque na próxima oportunidade você vai saber lidar melhor. Quando Eucana tinha duas mulheres, tem a oposição. Eucana era esposo de Ana e tinha Penina. Às vezes quando nós falamos aqui quem ou o que está atrapalhando o seu sonho, muitas vezes nós damos um nome, o nome sugestivo aqui é Penina. Então muitas vezes nós enfrentamos algumas peninas na nossa vida, muitas vezes nós ouvimos coisas que nos afrontam, que podam os nossos sonhos, os nossos planos, porque muitas vezes nós somos atingidos por palavras contrárias. Muitas vezes a adversidade, ela chega em nós e nós nos dobramos para a adversidade. Nós nos diminuímos perante a adversidade, quando deveria ser exatamente ao contrário. Não estamos dizendo aqui que você vai sair ganhando tudo, você vai vencer tudo, tudo vai ser realizado. Não, não é isto que nós falamos. Nós estamos dizendo, irmãos, e queremos mostrar para você que apesar dela sofrer humilhação, apesar de Ana sofrer as perseguições, apesar, irmãos, de palavras contrárias serem levadas a ela, apesar de todo dia pela manhã, tarde, noite, ela ouvia uma voz lá de Penina falando que ela não podia gerar, mas Penina gerava, ela não podia fazer o seu marido feliz, mas Penina podia. Irmãos, olha o tamanho da adversidade que vem se levantando contra o povo de Deus, porque muitas vezes nós nos diminuímos. E tem um texto maravilhoso, Provérbios, o sábio Salomão, ele nos ensina, e ele fala assim para nós, Provérbios capítulo 24, e o versículo é o 10, ele diz assim: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitas adversidades, a sua força será limitada. Existem as adversidades, nós temos um poder em nós. Muitas vezes nós não sabemos, mas nós temos um poder em cada um de nós. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos revestidos pelo Senhor, nós somos instruídos pela palavra do Senhor. E as adversidades, elas vêm, e quando a adversidade ela vem contra as nossas vidas e nós nos desesperamos, o que acontece? Nós ficamos limitados, nós nos limitamos, porque eu tenho uma força, eu tenho ali um caminhar, eu consigo seguir, mas quando eu começo a colocar e potencializar a minha dificuldade, a minha força ela diminui. Quando eu começo a achar que o problema, ele é verdadeiramente maior do que ele é, nós começamos a diminuir, e nós esquecemos, irmãos, nós esquecemos do tamanho daquele que nos chamou, nós esquecemos do tamanho daquele que, filho, vem aqui, eu estou contigo, eu estou com você.
Eu estou te guardando, eu estou te protegendo, eu te remi, eu te escolhi. E muitas vezes nós nos limitamos. Não, irmãos, vem a adversidade, ela existe, mas louvado seja Deus. E quando a adversidade chegar em nossas vidas, o Senhor, Ele é tão poderoso. Você pode achar, mas Senhor, se acontecer isso, eu não sei como fazer, eu não sei como lidar. Irmãos, eu gostaria de dizer muito, e vou falar para você, quando a adversidade chegar na sua vida, irmãos, fica tranquilo, o Senhor é com você. Aleluia, o Senhor é na sua vida. Ah, pastor, mas e agora? Eu planejei, estava esperando algumas coisas e não aconteceu. Irmãos, o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é muito, mas muito maior do que a adversidade que você enfrenta. Ele é fiel, irmãos, e Ele está com você. Aleluia, Ele tem planos de paz e não de mal para cada um de nós. Aleluias. Se você quiser viver o seu sonho, não se conforme com certas coisas que você ouve. Não se conforme com aquilo que no popular nós dizemos. Sabe aquelas palavras que vêm para deixar você para baixo? Às vezes você está tão feliz, você acorda, sai radiante, faz seu devocional, está tudo bem, olha, Deus está na minha vida, Deus me chamou, vai dar tudo certo. Você coloca os pés para fora da sua casa, ou você sai com o carro ali da garagem, acontece algo, pronto, alguém fala alguma coisa para você, pronto, a sua fé parece que ela diminui. Porque palavras contrárias, elas existem, e as palavras contrárias também machucam, as palavras também nos ferem. Tem palavras que nos ferem muito mais até do que ações, mas nós não podemos nos conformar com aquilo que nós podemos ouvir. Uma coisa é você ouvir conselhos, orientações, repreensões, porque a palavra de Deus, ela vem e existe para nos educar, para nos exortar, para nos redarguir. A palavra do Senhor, ela veio para isso, para nos ensinar verdadeiramente. Mas aquelas palavras de afronta, aquelas palavras, e muitas vezes nós não percebemos, mas não se assuste, essas palavras elas podem vir de quem está muito próximo a você. As palavras elas podem vir e virão muitas vezes de quem nós menos esperamos. O marido de Ana, Eucana, chegou para ela certa vez, certo momento e falou: mas Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? Você está querendo um filho, mas eu estou aqui, eu não sou melhor do que 10 filhos? O próprio marido de Ana quis frustrar os sonhos dela. O próprio marido, ele lançou palavras contrárias para fazer com que ela desistisse daquilo que era o sonho dela. O marido chegou e disse: não precisa, porque você quer filhos, eu estou aqui, a gente é feliz. Não, irmãos, o sonho era dela. Ela teve um sonho, ela queria gerar, ela queria verdadeiramente ter ali em suas mãos um presente de Deus. E o marido dela, talvez, e acreditamos, alguma linha até acredita dessa forma, que sem ele saber, porque o desejo dele era proteger a esposa. O desejo dele era chegar para ela e dar uma palavra de ânimo: olha, não fica triste, não se preocupa não, estou aqui, não precisa ficar cabisbaixa. Mas as palavras fizeram um efeito contrário. Mas Ana, mesmo assim, ela seguiu no propósito rumo ao sonho dela. Palavras contrárias vêm e para nos fazer parar e desistir. Mas irmãos, nós não podemos nos intimidar, assim como não podemos nos diminuir com as adversidades, nós também não podemos ser abalados pelas palavras contrárias. Nós aprendemos a muito custo, e isso a vida nos ensina, o tempo nos ensina, a nós não nos iludirmos com os elogios, e também não nos abatermos com as críticas.
porque nós não conseguimos, porque é só elogio, o ego humano, ele infla, e é bom receber elogios. Se você tiver uma oportunidade de fazer elogio a alguém, o faça. É bom receber elogios, é bom receber um afago, mas o próprio elogio pode trazer em nós uma falsa sensação que está tudo bem, nós somos os melhores, nós não temos erros, nós não temos falhas. E muitas vezes a crítica, verdadeiramente, a crítica é quem nos faz crescer. A crítica é que nos faz pensar, bom, eu estava errado aqui. Será que era desta forma mesmo que Deus queria que acontecesse? Ou é desta forma que eu devo agir? Nós não podemos nos abater com as palavras contrárias. Utilize as palavras contrárias ao seu favor. Utilize as palavras contrárias, não para você mostrar para alguém, ou para você chegar, eu vou provar que eu vou fazer isso. Você falou que eu não ia conseguir, mas eu vou conseguir. Não, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, tampouco contra o sangue. A nossa luta não é essa. Nós não limitamos contra o irmão, contra o vizinho, contra o amigo do trabalho. A nossa batalha, ela é muito maior. A nossa batalha, irmãos, ela é muito acima daquilo que nós imaginamos. Terceiro ponto, irmãos. Para nós vivermos o nosso sonho, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar convictos daquilo que Deus preparou para todos nós. Eu preciso me posicionar de que forma? Quando ela persistiu a orar e clamando ao Senhor, orando, ela precisou fazer o quê? Quando Eli, de certa forma, até fala para ela que não... Eli pensou que ela estava embriagada, porque ele só via os lábios se mexendo. Ela toma uma atitude, ela se posiciona, porque ela se levantou, ela chorou e ela orou. Muitas vezes nós podemos nos entregar, nós podemos ficar acomodados. Bom, esse sonho eu já vi que não é para mim esse sonho, até falaram que eu ia conseguir, mas esse sonho não é para mim não. Ou, bom, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou me levantar. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu vou me colocar em pé. Eu não sei quando vai acontecer, eu posso até chorar, mas tem um salmo, eu acredito que muitos aqui já ouviram falar essa palavra, o Salmo capítulo 30, e no versículo 5, a parte final do versículo 5, nos ensina que nós vamos e podemos passar a noite toda chorando. O choro dura uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso chorar, irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós já passamos a noite chorando? Quantas vezes, irmãos, nós já passamos a noite? Senhor, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Senhor, eu não sei como eu vou fazer amanhã. Eu não sei se esse milagre vai chegar amanhã. Mas eu estou aqui, Senhor, eu estou orando ao Senhor. Eu estou chorando aos seus pés. Eu estou aqui, Senhor, pedindo e clamando ao teu nome, pedindo a tua presença sobre nossas vidas. E louvado seja Deus, irmãos. A alegria, ela vem pela manhã. A alegria do Senhor, ela chega na sua casa. A alegria do Senhor, irmãos, ela vai ao encontro aos filhos. Ah, irmãos, quem se prostra diante de Deus não se prostra diante de uma adversidade. Olha que interessante. Se Ana não se levanta, se Ana não chora, se Ana não ora, o milagre não acontece. Samuel não nasce. Aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, aquele que ungiu a Davi, aquele que viu e chegou até o profeta depois de já ainda criança, ele ouve uma voz o chamando pelo nome, e ele vai até o profeta: Senhor, você está me chamando? O Senhor apareceu a Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel pensou: Eli, o profeta, o mesmo profeta que atendeu a Ana. Não, mas eu estou aqui, você está me chamando? Até que
um momento o profeta fala para Samuel: olha, quando você ouvir essa voz novamente, você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Muitas vezes na noite, na madrugada, nas vigílias da noite, o Senhor tem nos chamado a se levantar. O Senhor tem nos chamado até mesmo a nos colocar em oração, em prantos, a orar, para que verdadeiramente os planos dele se cumpram e os nossos sonhos sejam realizados no nome do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, não deixe de se posicionar, não deixe de colocar, de firmar os teus pés. A palavra nos ensina que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés será nosso por herança. Então não deixe de se posicionar, seja firme naquilo que o Senhor te chamou. E tem algo, o último ponto, o quarto e último ponto, irmãos, para nós pensarmos aqui. Aqui já é fé. Eu preciso crer que a minha oração será ouvida por Deus. Aí é fé. Eu preciso acreditar, eu vou orar ao Senhor porque eu creio que o Senhor vai ouvir as minhas orações. Eu acredito que enquanto eu estiver colocando as minhas orações ao Senhor, eu acredito sim que eu vou clamar a Ele, eu acredito sim que Ele ouvirá a minha voz. Existem sonhos que, para serem realizados, eles passam pelo processo do tempo, assim como as promessas. Tem promessas em nossas vidas que elas se cumprem com o passar do tempo. Tem as bênçãos instantâneas, os milagres instantâneos, e tem aquelas bênçãos, planos, sonhos e promessas processuais, que levam um tempo para serem realizadas. Só que se eu desistir do meio do caminho, se eu me limitar, se eu achar que a adversidade vai cessar o sonho, se eu achar que a palavra contrária vai limitar os planos de Deus na minha vida, se eu não me colocar em pé, se eu não ter uma atitude para orar, mas se eu não acreditar, irmãos, que Deus está ouvindo a minha oração, se eu não confiar que a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida, está orando? Mas está não sei, né? Pode ser que Deus se cumpra, pode ser que Deus ouça minha oração. Irmãos, nós precisamos orar com convicção, nós precisamos orar crendo que Ele é maravilhoso, que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Nós precisamos acreditar, irmãos, por mais que dói, porque tem orações que dói, irmãos, porque tem oração que a gente não vê a saída, tem momentos que nós começamos a orar: Senhor, mas por que está acontecendo? Mas Senhor, por que isso? Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me chamou e eu não estou vendo. Mas irmãos, não pare de orar, não cesse de orar, não cesse de buscar, não cesse de clamar ao Senhor. Eu preciso sim orar, orai sem cessar, é que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina: orai sem cessar. Aleluias. Quando o profeta falou para Ana, e ele até imaginou que Ana estava embriagada, a primeira palavra que o profeta lançou contra ela foi uma palavra contrária. Ele não deve estar passando com algum problema, ou até mesmo bebeu muito vinho. Mas o mesmo profeta que falou isso a ela, ele lançou uma palavra de vitória para ela. O mesmo profeta que atendeu aquela oração, ele lançou as últimas palavras dele para Ana, foram palavras de vitória. O profeta disse para Ana, ele diz, 1 Samuel capítulo 1 e o versículo 17, ele diz: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. A primeira palavra que ele lançou contra ela poderia ter sido uma palavra contrária, mas louvado seja Deus, a palavra final foi: vá em paz, e o Deus de Israel conceda aquilo que você está pedindo, que o Deus de Israel conceda aquilo que nós estamos precisando nessa noite. Aleluias. Irmãos, lendo o final do texto, e nós bem o conhecemos, Ana não teve apenas a Samuel como filho, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Ela pediu um filho ao Senhor. Ela pediu um filho ao Senhor. Esse primeiro filho que o Senhor concedeu a ela, ela consagrou e levou ao Senhor. E Deus, ele
trabalhou e multiplicou a Vitória, os sonhos na vida dela. Quando nós limitamos os nossos sonhos, quando nós colocamos uma barreira entre nós e Deus, quando nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas, nós, da mesma maneira, nós colocamos uma parede para que a bênção da multiplicação chegue em nossa casa, para que os planos do Senhor se cumpram em abundância em nossas vidas. O profeta Isaías fala uma coisa maravilhosa para todos nós. O profeta Isaías, ele nos ensina, irmãos, tem grandes coisas que somente o Senhor, Ele pode fazer por cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele parafraseou em 1 Coríntios, ele diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Irmãos, eu olho, geralmente quando nós viemos pela manhã, ou no culto da tarde, nós olhamos aqui, os nossos olhos podem contemplar a maravilha que Deus faz para todos nós. Os nossos olhos enxergam, mas a palavra fala assim, que nem olhos viram. Eu posso ouvir grandes coisas, eu posso ouvir elogios, palavras de vitória, mas os ouvidos não ouviram, e o meu coração ainda não ardeu. É isso que a palavra nos ensina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Irmãos, o que está fazendo com que você desista dos seus sonhos? Há algo que está impedindo você de viver a plenitude de Deus. Eu tenho sonhos, eu tenho planos para a minha vida, eu tenho planos para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos. São sonhos, irmãos, são sonhos que nós entregamos na mão do Senhor e confiamos no Senhor, acreditando que no tempo certo, acreditando, aleluia, que esses sonhos serão realizados em nome de Jesus. Você acredita que os sonhos serão realizados em nome do Senhor? Se coloque de pé, irmãos, louvado seja Deus. Aleluias. Nós acreditamos, irmãos. Deus, Ele se compromete com aquilo que Ele promete em nossas vidas, e Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Seu sonho é uma promessa de Deus para a sua vida, e a realização dele é uma questão de tempo. Pastor, que tempo será esse? Irmãos, eu preciso dizer para você, o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo, porque para o Senhor um dia pode ser igual a 1000 anos, e para o Senhor 1000 anos pode ser igual a um dia. Então, irmãos, eu preciso acreditar sim, eu acredito dessa maneira. Irmãos, eu preciso confiar que Deus, Ele está realizando sonhos. Eu preciso acreditar que aquele sonho, louvado seja Deus, que você tem na sua vida, mas pastor, esse sonho não vai se realizar não, pastor, esse sonho aí está difícil. Louvado seja Deus, em nome de Jesus, nós vamos profetizar que esses sonhos irão se realizar em sua vida, esses sonhos irão se realizar em sua família, esses sonhos, aleluia, irão se realizar na sua casa. Irmãos, nós precisamos acreditar, se colocar de pé, orar, chorar se for preciso. Se for preciso, muitas vezes nós nos lançarmos aos pés do Senhor. Senhor, o Senhor prometeu, eu tenho esse sonho, não deixe que nada me afaste desse sonho, não deixe eu desistir. Irmãos, louvado seja Deus, você não pode desistir. Irmão, você não pode desistir daquilo que Deus preparou para você. Você não pode desistir, porque foi Deus que colocou esse sonho em seu coração. Aleluia. Irmãos, eu quero convidar você a vir aqui para frente, venha para o altar, saia do seu lugar. Aleluias. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, aleluias, e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Se lançaram você aleluias, numa cova, e ferido perdeu a visão. Aleluias. Não desista, não pare de crer. Os
sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Irmãos, levante a sua mão assim. Levanta os aleluia. teus olhos e vê. Eu acredito, eu confio. Ele está restaurando os teus sonhos nesta hora, em nome de Jesus. E a Sonhos de tua paz, visão, não de mal. Oh, aleluia. Eu preciso acreditar. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Se é cura nessa noite, recebe a cura do Senhor. Oh, aleluia. Se é unção do Senhor, recebe a unção do Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser ousado na sua palavra. Eu preciso conquistar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Recebe a unção. Tu és bom, Senhor. Unção de ousadia, maravilhoso. Unção de aleluia. conquista, unção de multiplicação. Irmãos, eu quero orar juntamente com a igreja nesse momento. Louvado seja Deus. Arabandagassuri de canto e face, arecandagas. Irmãos, para que verdadeiramente os sonhos do Senhor se realizem em sua vida. Oh, aleluias. Oh Deus, nós te pedimos, Senhor. Senhor, nós acabamos de profetizar aqui que nós vamos receber a cura. Nós acabamos de profetizar aqui, Senhor, que nós receberemos e teremos ousadia. Nós acabamos de louvar e profetizar aqui, Senhor, aleluia, que seremos cheios da Tua presença. Oh, nós teremos a unção vinda dos céus. Senhor Jesus, então eu quero orar, Pai, junto com o meu irmão aqui nessa noite. Eu quero orar, Senhor, junto com a minha irmã aqui nessa noite. Eu quero orar, Senhor, porque eu acredito que o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Eu acredito, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Ana, sonhos aqui, Senhor, serão realizados. E em nome de Jesus, como foi ministrado aqui um pouco antes da palavra, seremos procurados, iremos procurar. Nós diremos: olha, eu tinha um sonho, esse sonho estava disperso, mas em nome de Jesus, Deus ressuscitou os meus sonhos. Em nome de Jesus, Deus ressuscitou as promessas que estavam esquecidas. Em nome do Senhor, aquelas promessas que estão esquecidas na sua vida, aqueles planos que estão esquecidos, que estão adormecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você vai receber a cura do Senhor. Oraganto e que face, aramadagasuri biecas. Oh, recebe a cura do Senhor. Recebe a unção. Aleluias. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhor, nós acreditamos. Senhor, nós confiamos. Aleluias. Aleluia, Jesus. Amados, eu preciso dizer desta maneira aqui, que em breve nós ouviremos testemunhos que o Senhor realizou sonhos. Eu preciso acreditar, eu preciso, irmãos, e eu vou me alegrar quando um irmão chega aqui: pastor, olha, eu tinha um sonho, esse sonho estava esquecido, mas em nome de Jesus, esse sonho se realizou, esse sonho, aleluia, se cumpriu em minha vida. Nós precisamos acreditar que Deus é um Deus sobrenatural. Oh, aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, ore comigo da seguinte forma: Senhor Jesus, eu acredito que muitas vezes me frustrei, até pensei em desistir, mas eu ouvi a sua voz, e a sua voz me disse assim: vem, filho, oh, recebe, filho, isso é seu, aleluias, oh, aleluias. Irmãos, se há alguém nessa noite nos visitando pela primeira vez, louvado seja Deus, que entrou pela primeira vez aqui na casa do Senhor. Há alguém nessa noite, irmãos, que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. De repente, por uma palavra contrária que foi lançada contra você, você foi ferido,
talvez pelo Evangelho, pelas pessoas, não o Evangelho, mas por pessoas, que você possa verdadeiramente ser restaurado pelo Senhor Jesus. Que a vitória do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Exalte ao Senhor com as palmas. Fique aqui ainda, fique mais um tempo. Louvado